Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal para uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, moderna, conectada no nosso mundo e também interessado em se conectar com a nossa tradição bíblica. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha maneira de ler a Bíblia, especialmente se você é uma pessoa iniciante na leitura da Bíblia, ou que a Bíblia ficou lá para trás, mais na sua juventude, na sua adolescência, e nos últimos anos, ou até décadas, você não leu muito a Bíblia e está interessado agora em voltar à leitura, em voltar a se conectar. Como ler a Bíblia? Olha só, será que a ideia aqui é abrir a Bíblia desde o comecinho e ir até o final? Tá bem? Tem gente que lê assim, tá bem? Abre no Gênesis, começa ali e vai caminhando, vai até o livro do Apocalipse, que fecha a Bíblia. E aí, tem gente que lê em um ano, tem gente que lê em 2 anos, tem vários métodos, mas eu quero compartilhar com você o meu método, o meu jeito de ler a Bíblia, que eu acho que pode te ajudar. Que é o seguinte: em primeiro lugar, na minha concepção, a gente entende que a Bíblia não é um livro, tá bem? Ela parece um livro, ela é apresentada assim, mas ela na realidade não é um livro. A Bíblia é uma obra, é uma enciclopédia, ela tem dentro de si vários livros, tá bem? Que eles foram escritos num período de 1300 anos, olha só. Então, diferentes livros, diferentes épocas, diferentes autores, diferentes visões de mundo. Então, qual que é a minha dica para você que quer começar ou recomeçar a ler a Bíblia? É o seguinte: eu acho que a leitura da Bíblia tem a ver com o tipo de pessoa que você é. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que gosta de histórias, ler histórias, ou escutar histórias, então eu diria para você começar a ler a Bíblia nos livros de história da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, logo no começo, ela conta a história da humanidade de uma maneira geral. É a história da criação do mundo, a história do dilúvio, Torre de Babel, por aí vai. Então, essas histórias, elas estão no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Tá bem? Então comece por ali, leia as histórias da humanidade da Bíblia. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de história, mas outro dia eu me dei conta, eu mesmo, que fazia muito tempo que eu não lia as histórias do rei Davi. E muitos dos detalhes do rei Davi eu tinha esquecido. Então o que eu fiz? Eu me concentrei na leitura das histórias do rei Davi. Então olha só, as histórias do rei Davi, ela começa no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e passa pelo segundo livro de Samuel, e entra no primeiro livro de Reis até o capítulo 2. Ali estão as histórias do rei Davi. Tá bem? As histórias, a história de Davi e Golias, as intrigas na corte, Davi em fuga perante Saul, todas aquelas histórias, muito legal. Por exemplo, se você tem curiosidade sobre as leis, você é uma pessoa que gosta dessa parte legislativa, digamos que você é um advogado, advogada, gosta, e você escutou sobre as leis bíblicas, né? Aparece muito, é muito importante em toda a Bíblia isso. Então, você deve ir nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali estão concentradas as leis bíblicas, tá bem? Então, se concentra a sua leitura nesse momento. Eu fiz aqui uma listinha. Um livro clássico para você ler, começar a sua leitura, são os Salmos. Muita gente adora os Salmos sempre foram muito populares, desde a época bíblica até a nossa. Os Salmos, para você ver, você vai numa livraria e você pede Bíblia, e você vai lá na estante das Bíblias, você vai ver que o Salmo é um dos únicos livros da Bíblia que são publicados em separado, porque as pessoas gostam muito de ler os Salmos. Se você é uma dessas pessoas, leia o livro de Salmos, começa pelo livro de Salmos. Se você é uma pessoa que gosta de poesia, vai para o Cântico dos Cânticos. Se você gosta do que hoje nós chamamos de autoajuda, em frases curtas, receber lições de vida, é o livro de Provérbios da nossa Bíblia.
Se você quer, se interessa realmente, o seu foco é a vida e a mensagem de Jesus, comece pelos evangelhos, mas aí você vai ver que são 4 evangelhos. Então escolha um dos evangelhos. O evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos. Ele é mais curto e um pouco mais seco. O evangelho de Mateus, ele é mais desenvolvido e ele também foca muito numa ligação, Mateus faz muito uma ligação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. O evangelho de Lucas, Lucas foi um romano que se converteu ao cristianismo, ele está muito interessado em explicar aos não-judeus a pregação de Jesus, e ele é muito didático quando ele explica, por exemplo, os detalhes da vida judaica. Então, também é uma coisa, uma linha que talvez vai te interessar. E, finalmente, João é o evangelista que mais foca no Jesus divino. Então, começa por ali, se esse é o seu interesse. Se você é uma pessoa que gosta muito das profecias, escutou sobre as profecias, começa a sua leitura no livro dos profetas e escolha um. Por exemplo, Isaías, tá bem? Ou algum dos profetas mais curtinhos que tem lá. Amós, por exemplo, ou outros muito interessantes. Jonas, por exemplo, que mistura profecia com uma história muito bonita também. Se você gosta de teologia, começa pelas cartas de Paulo. Bem, em especial, pega uma carta de Paulo, por exemplo, carta aos Romanos, que é considerada o ápice da obra do apóstolo Paulo. Então começa por ali. E se você se interessa, escuta falar sobre Apocalipse, escatologia, final do mundo, essas coisas, se você não se assusta com isso e gosta disso, leia o Apocalipse, começa pelo Apocalipse. E uma coisa muito legal é se você se dedica a um livro da Bíblia, quando você termina essa leitura, isso vai te dar uma satisfação enorme, porque olha, acabei o livro dos provérbios, olha que legal, acabei os salmos, coisa assim. E isso dá uma grande satisfação. Aí você vai para outro livro, para uma outra visão. Você já leu alguma coisa sobre história, agora você vai para poesia, ou você vai para um dos evangelhos, ou uma carta de Paulo, ou a história da criação, aí você lê só os primeiros capítulos do Gênesis. Então isso é uma coisa muito legal. E se você, uma coisa também legal é, à medida que você vai lendo um livro ou um tema, você pode ou abrir a Wikipédia, para você ter mais informações sobre aquele livro, uma coisa legal, a Wikipédia está se desenvolvendo bastante, tem informações bem legais ali. Ou então, se você tem, por exemplo, como essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, se você tem na sua casa uma Bíblia de estudo, você antes de começar a leitura, por exemplo, do Evangelho de Mateus, leia a introdução que tem lá. Essas introduções são muito bem feitas nas Bíblias mais aí consagradas que a gente tem. E então, primeiro lê a introdução, costuma ser curta e direto ao assunto, e depois leia o livro. Vai te dar uma grande satisfação. E como você faz a distribuição do livro no seu tempo? Você pode fazer, por exemplo, um capítulo por dia. Antes de dormir, leia um capítulo desse livro que você escolheu. Ou então, se você vai estar saindo de férias, leva esse livro e fala, olha, durante as minhas férias eu vou ler esse livro. E é muito legal quando você termina a leitura de um livro, te dá uma satisfação muito, muito boa, que você realmente começou e terminou um livro da Bíblia. É muito legal. Experimenta isso e deixa aí o seu comentário no vídeo, tá bom? Legal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu comentário, deixa o seu like se você gostou, se foi útil para você. E também eu te convido para fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva, www.terradabiblia.com. Quando você se inscreve, você vai ficar por dentro dos meus vídeos, das minhas lives, dos meus cursos, sempre aqui direto de Israel. E também no momento da sua inscrição, você vai receber de mim um presente, um vídeo acompanhado de um PDF com os principais eventos da Bíblia. Tá bem? É um acompanhamento muito legal, muito interessante para a sua leitura da Bíblia, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, te desejando muita paz, muita tranquilidade e a gente se vê no próximo vídeo.